Sempre tem. Boa. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Bem-vindos ao 29º episódio do Força e Honra Podcast. Gravando aqui no estúdio dos nossos amigos, né? Os amigos da cultura. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E hoje vamos falar sobre um tema que bomba na internet, né? Inteligência artificial. E como que a gente pode estar utilizando ele para as nossas vidas pessoais, para as nossas empresas. E se você não se inteirar, com certeza você vai ficar de fora, ultrapassado e vai perder muito com isso. Então hoje, para falar sobre esse tema, eu trouxe um amigo de longa data, posso falar aí que mais de 20 anos tranquilo, e ele é um mestre nesse assunto, inteligência artificial, meu amigo Vinícius Sasaki. Vinícius, obrigado pelo convite. Fala, Servinho. De ter aceito o convite. A gente conversou, né, algumas vezes sobre outros assuntos, né? Sim. Mas hoje a gente vai falar sobre o que você domina, que é a inteligência artificial, tá? Mas brevemente, antes de você se apresentar, eu vou falar um pouco do seu currículo, né? Tá bom, para o pessoal saber sobre a sua expertise. Vinícius Sasaki é especialista em vendas, liderança e inteligência artificial aplicada aos negócios, com mais de 25 anos de experiência e mais de 100 milhões em vendas realizadas. Lidera a operação da UnitedCom no Brasil e é cofundador da Cordex, certo? Aí, é startup, né, que democratiza o uso da inteligência artificial para micro, pequenas e médias empresas. Também é formado em ciência da computação, com especialização em marketing e gestão comercial, ciências de dados e inteligência artificial pela Universidade de Chicago. Já foi americanizado aqui, hein? Vinícius combina a visão técnica e estratégica para transformar performance em legado, com o propósito de conectar empresas, pessoas e tecnologia. Bom, Vinícius, já falei muito, agora é com você. Se apresenta aí, fala um pouquinho do que você veio falar. Bom, Servinho, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Estou super grato e honrado de fazer parte do seu podcast. Tranquilo. Eu entendo aqui que, além de inteligência artificial, a gente tem que falar bastante, ou falar um pouquinho sobre como tudo começou, Sim. né? Que veio, na verdade, das vendas. Sim. Então, como foi minha história lá do começo, por que eu entrei no mundo dos negócios, do empreendedorismo, né? E me tornei um empreendedor, palestrante, vendedor. Sim. E que me levou, dentro da tecnologia, para o mundo da inteligência artificial. Sim. Pode mandar bala aí. Bom, falando um pouquinho onde tudo começou, eu, por volta de 16, 17 anos, eu não tinha muita direção para qual caminho seguir, Sim. né? Foi um momento que eu pensava qual o meu destino, o que eu vou fazer da vida, qual vai ser a minha formação, onde que eu vou estudar. E foi naquele momento que eu tinha uma familiaridade com tecnologia. Sim. E busquei uma faculdade de tecnologia. Na época, tínhamos algumas opções, que era engenharia da computação. Sim. E ciências da computação. Ainda naquela época eu pensava, eu prefiro trabalhar e estudar ou só estudar? Por quê? Porque de manhã era o horário que tinha a faculdade de engenharia da computação. Sim. Ciências da computação só tinha à noite. Então eu entendia naquela época que eu precisava estudar e trabalhar. Sim. Que eu ia agregar muito mais para minha carreira, para minha vida, enfim. É o que eu imaginava no começo, né? Porque naquela época eu já assistia a alguns programas lá como Showbiz, né, do João Dória, enfim, na sequência tinha também ali o Roberto Justo. Então são pessoas que me inspiravam para negócios. Eu pensava em ser, naquela época, eu gostaria de ser um executivo, Sim. mas não sabia como. Eu entendia que, através da minha formação, eu precisava chegar em São Paulo para me tornar um executivo. Sim. E foi onde tudo começou. Então, foi ali que eu fiz comecei a trabalhar no período da faculdade. Trabalhei num órgão público, em 2 órgãos públicos, né, 18 anos, depois com 19 anos. Onde eu comecei minha carreira em tecnologia. Então, era um analista, né, um técnico que estava estudando para se formar e me especializar em tecnologia. Você conseguiu juntar já o trabalho com o que você estava estudando? Consegui juntar o trabalho que eu estava estudando. Apesar de que ciência da computação, todos imaginam assim, ele vai ser um
um desenvolvedor, Sim. né? Mas foi algo que não me atraiu na sequência. Sim. Então, eu usei a faculdade de tecnologia como um trampolim para os negócios, enfim, para seguir no mundo de tecnologia, mas não segui desenvolvendo. Sim. Isso me ajudou e me deu bastante bagagem para meu primeiro negócio. Então, ainda assim, no órgão público, assim que eu fui mandado embora, eu resolvi abrir meu primeiro negócio. Caramba. Eu peguei com aquela vontade de ser empreendedor ou de ser um executivo, de ver na televisão as pessoas tendo sucesso, mas não sabia como, eu tinha 17, 18 anos. Eu fui lá e abri meu primeiro negócio. Peguei todo o dinheiro da minha rescisão, na época que não era muito, porque era salário de analista, de supervisor, enfim, na sequência, e abri meu primeiro negócio. Quando eu abri meu primeiro negócio, eu aluguei minha sala, comprei o mobiliário, comprei equipamentos, comprei computador, enfim, deixei tudo de acordo com uma empresa precisa ter. Eu falei, a partir de agora, eu vou fazer minha entrega de serviços, serviços de infraestrutura de rede, serviços de desenvolvimento, vou contratar pessoas e vou começar a ganhar dinheiro. Ao finalizar a montagem da sala, eu sentei na sala e falei, e agora? A sala estava vazia. Caramba. Tinha várias bancadas, recepção, a sala do presidente, né? Então, eu era o meu presidente. Aí eu pensei, e agora? Como que eu faço? Foi quando bateu a realidade, né, do empreendedor. Totalmente inexperiente, não tinha maturidade e não estava preparado para o mercado de negócios, né? Foi nesse momento que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Quem são as pessoas que eu conheci nesse caminho, na trajetória? Onde que eu já passei? Então, eu preciso vender o meu serviço. Foi quando despertou em mim o vendedor. Porque até então, eu sempre fui pouco sociável, não gostava muito de socializar e precisava vender. Porque ou vendia ou não tinha empresa. Então, era muito imaturo ainda em relação aos negócios para entender esse processo. Mas eu entendi, novo, que eu precisava começar a me comunicar melhor, que eu precisava aprender e estudar mais sobre isso. Foi quando eu comecei as literaturas, enfim, sobre comunicação, sobre como falar com as pessoas. Apesar de ter tido uma bagagem em casa, enfim, de parentes que eram professores, né, e ajudavam de alguma forma nesse contexto, mas não era nada que eu imaginava e pensava em fazer. E tivesse a prática, né? Então, foi naquele momento que eu percebi que eu precisava realmente estar na rua. Então, foi a partir dali que eu entendo que foi meu ponto de inflexão. Foi meu ponto de virada. Você pegou essa dor que você tinha e transformou. Eu peguei essa dor que eu tinha e transformei. Fui pra rua, com vergonha. Muitas vezes recebia não, e não sabia como que era tratar uma objeção, eu não sabia como que era tratar um não, né? Ser rejeitado por um cliente. A frustração, e voltar para casa bem. Porque no final do dia você tem que voltar bem, porque eu ia voltar pro escritório, para a empresa que eu abri, e não ia ter ninguém lá de novo. Então amanhã começava tudo de novo. E amanhã começaria tudo de novo e sem clientes. Então foi assim que eu saí de analista técnico para o empreendedor e me tornei um vendedor. Caramba. Foi me tornando vendedor que eu conquistei tudo que eu sou hoje. Caramba. Conquistei, inclusive, o mercado executivo, as grandes corporações, ou aqui a gente chama de mercado de enterprise, através das vendas. E me trouxe muita bagagem a partir daí, né? Quando você teve essa sacada, né? Você continuou estudando ou você teve que focar no trabalho? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Algumas pessoas estudam, como você falou, fez a faculdade, agora eu vou abrir o trabalho. E não consegue administrar o tempo. Porque se você inicia um trabalho a partir do que você aprendeu e não continuar evoluindo, você vai ser engolido. Porque a pessoa está estudando, está aprendendo, está implementando as novidades, né? E é disso que a gente vai falar hoje. As novidades, quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente não tem a noção do que é isso. E eu sou um que começo a pesquisar sobre, né? Eu também tenho alguns projetos que a gente já conversou. E um exemplo, tem filmes que estão
sendo editados, criados, sem ator nenhum. Somente Sim. com a inteligência artificial. E muita gente não tem essa noção. Daqui a Exato. pouco vai ficar complicado em saber o que é verdade e o que é mentira, né? Sim, Porque é uma perfeição absurda, né? exato. Cara, eu continuei sim, então naquela época eu ainda estava em formação ali em ciência da computação. Logo a seguir, eu fiz minha certificação Microsoft, que era o must na época. Poxa, vou ser um certificado Microsoft, vou ter minha certificação Microsoft. Na época eu paguei o valor de um carro para fazer fazer o curso, fazer o treinamento e a certificação. Até lembro até hoje, foi em São Paulo, na Braz Figueiredo, enfim, ali próximo a Paulista. E eu tinha um sonho, eu falei, através dessa certificação eu vou chegar em algum lugar, eu vou chegar no mundo das grandes corporações. Ainda eu estava na Baixada Santista. Sim. E eu sabia que eu precisava estar em São Paulo para estar mais próximo dos executivos, para estar mais próximo de pessoas que tinham sucesso. Essa era a minha visão. Então, as pessoas que tinham sucesso estavam em São Paulo. Nesse interim, você me perguntou se eu continuei estudando. Sim, continuei estudando. Eu entrei numa faculdade, numa pós-graduação em gestão empresarial. E foi a partir da faculdade, da pós-graduação em gestão empresarial, que eu me tornei um professor universitário. Caramba. Então, ali, durante o período da pós-graduação, o diretor da faculdade me chamou e perguntou se eu tinha interesse em ministrar aulas na faculdade. Legal. Então, eu comecei a ministrar aulas na faculdade e na escola técnica. Isso me deu uma outra bagagem, uma outra visão. E, novamente, fui colocado à prova sobre como comunicar, como falar com as pessoas, como lidar com pessoas. Sim. Então, mais uma vez, esse momento só contribuiu para minha jornada de vendas. Sim. Então, de vendas e tecnologia, eu estava comunicando, eu estava lidando com alunos que muitas das vezes eram mais velhos que eu. Sim. Naquela época eu tinha 25 anos quando eu estava dando aula. Caramba. E imagina se chega numa sala de faculdade, onde tinham alunos de 17, 18, como tinham alunos de 30, 40, 50, Sim. que estão lá para desafiar o professor. Sim. Testar o professor, ainda mais um professor de 25 anos. Sim. Então, foi novamente através da educação e de buscar conhecimento que eu ganhei mais uma oportunidade. Conquistei mais uma oportunidade, que foi ministrar aulas na faculdade. Fiquei por 2 anos, não dei continuidade naquela época. A rotina com a empresa que eu estava na época era intensa, Sim. então eu não conseguia acompanhar os 2 momentos. Então, naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Sim. Hoje é diferente, hoje, como você falou, né, vendas, liderança, e aplicada a negócios, empreendedor, palestrante. Então, hoje a gente consegue administrar muito melhor a gestão do tempo. Sim. Com tudo isso. E não parou por aí. Fui para um MBA em marketing e gestão comercial. Caramba. Por quê? Tudo trazendo para o lado de gestão de negócios e empreendedorismo. Sim, vai linkando. E vai linkando uma coisa com a outra. E, por fim, tiveram alguns outros treinamentos, cursos, imersões, eventos. Isso eu nunca parei. Então, estudar sempre fez parte da minha rotina. Fazer parte de movimentos, onde as pessoas estão buscando conhecimento, tá estudando, tá trazendo um networking rico de pessoas que estão no mercado, mesmo propósito, com o mesmo propósito, buscando evoluir, buscando melhorar a entrega dentro das suas empresas, das suas companhias, sejam elas companhias mais enterprise, companhias grandes, como companhias às vezes média ou pequenas, às vezes donos de negócios fazendo um MBA para melhorar os seus negócios. E por fim, como você falou, a última formação que eu fiz foi a de Ciências de Dados e Inteligência Artificial pela Universidade de Chicago. Foi uma experiência bacana também, onde, enfim, a gente pode ter um networking de pessoas que já estão no mercado, são pessoas que são heads de mercado, são pessoas que estão já em outro nível e que a gente pode trocar bastante experiência. Então, isso é bem legal. Sim. Quando eu falo, né, eu gosto de saber a história, né, do convidado, porque a maioria das pessoas tem o costume de olhar onde a pessoa está naquele momento. Ou foi sorte, ou conhecia, né, alguém que trouxe para a empresa, e ninguém consegue perceber o caminho que a pessoa trilhou, seguiu. Quando você falou de dar aula, o segundo desafio. Hoje também eu ministro aula, né, de algumas matérias, e sempre a primeira vez é aquele baque, né? Só que se a gente domina ou tem uma
experiência no que a gente faz, acaba ficando mais tranquilo. E hoje eu costumo falar que eu aprendo mais, às vezes, do que eu ensino, porque cada aula é um aprendizado, são pessoas mais velhas, às vezes, ou que tenham mais experiência em determinado assunto, e esse network acaba fazendo a diferença, né? Quando a pessoa vai fechada só para dar uma aula, ou não está aberta a receber, ele se limita, e hoje eu fico bem tranquilo quanto a isso. É claro que, até o Tony Ramos uma vez falou, né, toda a peça de teatro, toda a novela que ele vai fazer, sente aquele frio na barriga, né? Sim. O que vão pensar, porque a gente se preocupa com o que os outros vão pensar. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida que te direcionam, às vezes, pro teu propósito lá na frente, que a gente não entende, né? Pô, sou policial militar, aí tava dando aula, só que já tá linkando com um projeto que eu quero fazer mais pra frente, a atividade física, o que isso me gerou de benefício, então tudo acaba se fortalecendo e a gente não entende alguns propósitos, né? Então por isso que é legal a gente saber de tudo que foi passado, de tudo que foi estudado, e para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, às vezes a pessoa não tem tempo, eu entendo, dependendo do momento que ela tá, seja, né, um filho, seja o trabalho que toma bastante atenção e acaba se estressando, não tem motivação para fazer nenhuma outra coisa. Só que se a gente quiser evoluir e fazer a diferença, a gente não pode fazer as mesmas coisas que a maioria faz, né? Então eu tô parabenizando o teu trabalho, porque é faculdade, é MBA, você gastou um valor em certificado, muita gente não quer investir num curso, não lê um livro, acha que é um valor que não compensa, muitos querem baixar ou piratear e acaba não investindo nela mesma, né? Cara, você tem razão, e só que às vezes a falta de maturidade ou a falta de sabedoria, né, nesse processo faz com que as pessoas não acreditem nisso, ou simplesmente, como você falou, a pessoa chegou em determinado lugar, ele está tendo sucesso naquele lugar, e por que eu tenho que fazer tudo isso? É só fazer o que ela está fazendo. Ainda mais hoje, com o digital, no mundo digital, onde eu simplesmente tenho uma rede social e consigo ter muito sucesso. Cara, faz parte, eu acho que tem que seguir o mercado, o que tá acontecendo hoje, mas sim, tem que continuar estudando, tem que continuar lendo. Você falou da parte física, eu sempre, por muito tempo, eu fiquei desleixado com a parte física e retomei também recentemente. Então são coisas que ajudam a gente a oxigenar o cérebro, ajudam a gente nos ajudam a dar uma melhor direção, clarifica para onde a gente quer seguir. Isso faz parte da disciplina, né? Disciplina de estar seguindo alguma rotina, algum ritual. E eu falo dos rituais porque hoje na United Com, por exemplo, eu tenho um time de vendas, eu tenho uma operação lá que eu toco, e é importante que as pessoas tenham disciplina, tenham rotina e tenham rituais que a gente costuma trazer, principalmente quem trabalha com vendas ou negócios, né? Então, eu trago esse framework de ações, não só para quem é vendedor, mas também para quem é empreendedor, para quem é empresário e precisa ter sucesso no seu negócio. Então, a disciplina, a rotina, a leitura, o estudo, hoje tem a base de conhecimentos é muito grande. Então, temos os podcasts, temos os vídeos, YouTube, temos os livros, então, cada um acha o seu melhor caminho. Ou escutando, ou lendo. O importante é colocar em prática. Então, assim, tudo isso, né, esse conhecimento é importante transformar em ação. Porque, eu até escutei esses dias num podcast, o entrevistado está falando sobre obesidade de conhecimento, né? Que as pessoas estão recebendo tanto conhecimento, mas não estão transformando em ação. Não estão transformando em atitude. Isso faz com que a pessoa cada vez mais só receba conhecimento e não põe em prática. Isso não leva para o próximo passo. Isso não leva para o próximo passo. E para o cara que é vendedor, que é empreendedor, que é empresário, enfim, quando a gente fala de vendedor, não é só o vendedor que tem o título vendedor. Então tem várias funções. Então eu, desde da minha primeira função em São Paulo, né, como um executivo de vendas, eu era um vendedor
e me tornei um vendedor. Desde do meu primeiro negócio, eu entendi que eu tinha que ser um vendedor e fui trazendo comigo e me atualizando na minha área, que era tecnologia. Porque quando você traz esse conhecimento do que você está fazendo, você tem essa preparação, você pode ir para o próximo passo, você está indo preparado para uma boa reunião, para uma boa venda, para uma boa negociação, através dessa preparação, né? Sim. Hoje a informação, né, é a todo momento, Instagram, YouTube. Eu também fiz algumas prioridades, né? Durante o deslocamento para o trabalho, eu gasto em média 1h30 para ir para o trabalho e 2 horas a 2h30 para voltar. Antes ficava escutando rádio, música, né, que não me agregava em nada. Então hoje é só podcast, algum vídeo, né, de algum tema que eu queira, isso ajuda bastante. Só que como você falou, não adianta ficar escutando coisas aleatórias e não colocar em prática. E é legal, eu vi uma vez eu não vou lembrar quem foi, porque muitos falam sobre a disciplina e às vezes a gente no time de liderança tem que implantar a disciplina, né? Seja ela num treino, numa informação de trabalho ou até um conteúdo, né, de aprendizado. E muita gente não sabe diferenciar a disciplina da motivação. Aí eu costumo sempre deixar isso claro. Motivação é quando que o cara fala, não, quero estar motivado, aí toma pré-treino, não, quero estar motivado, aí toma Ritalina, alguma coisa para deixar ele nesse estado. Só que a motivação vai vir no dia que você acordou, tá sol, abriu a janela, pô, hoje tá um dia bonito, eu vou correr na praia. Isso é a motivação para você correr. Só que o dia que tá chovendo, o que vai fazer você ir correr? É a disciplina. Então a gente tem que focar na disciplina e entender essa diferença. Porque não vão ser todos os dias que a gente vai estar motivado. Qualquer problema, uma mensagem, né, do trabalho ou familiar, ou às vezes a gente está com algum problema de saúde, isso vai desmotivar. Só que a disciplina é o que mantém a pessoa, né, na constância, tornar ela resiliente, persistente, para aí sim atingir o resultado, né? E Vinícius, vamos falar um pouco agora do seu trabalho voltado para a empresa ou microempreendedor, né? Assim como você queira chamar. Qual que seria o passo a passo? O que você pode estar oferecendo? E como que é esse mundo voltado para inteligência artificial e vendas? O que a gente pode estar tirando de benefício dela? Cara, hoje empreender no mundo de inteligência artificial é desafiador. Sim. Porque as pessoas estão criando as próprias aplicações de inteligência artificial, elas já estão sendo preparadas para desenvolver outras aplicações. Sim. Então, é super desafiador. O que é importante a gente ter em mente, né? É que hoje, quando você for criar uma startup, como a gente criou, ou abrir um novo negócio, você tem que pensar na diferença. O que você vai fazer de diferente? Tá? Só voltando um passo atrás, antes de abrir, de entrar como cofundador de uma startup de inteligência artificial, eu passei por mais de um ano, estudando sobre isso, conversando com pessoas, entendendo os negócios, e essa minha bagagem como executivo me trouxe muito conhecimento para aplicar hoje dentro de um novo negócio. Sim. Eu já tive empresas antes, como eu comentei, não só uma, mais de uma, onde as empresas não deram certo, empresas que quebraram, não consegui seguir adiante, falta de maturidade, falta de experiência. E hoje, com toda essa experiência, podendo trabalhar em outras empresas, podendo trabalhar em multinacionais e trazer essa bagagem, esse processo, me ajudou muito na abertura de uma nova empresa, de entrar como cofundador de uma nova empresa, sim, e principalmente numa empresa de inteligência artificial. Numa empresa de inteligência artificial, no mundo que está todo mundo falando disso, não é fácil. Por quê? O que você tem que trazer de diferença? Tá? A inovação, você tem que incluir na sua empresa um braço de EdTech, um braço de educação, e tem que ter comunidade. Então, hoje as pessoas precisam pertencer a algum grupo. Sim. As pessoas elas estão buscando não só produto, mas estão buscando educação. Sim. Então, quando você cria um produto hoje, cria uma empresa, cria um negócio, você tem que pensar como que você também vai educar as pessoas, não só sobre o produto que você está vendendo, mas sobre como o mercado está lidando com aquele produto. Sim. Ou com aquela tecnologia, ou com aquele tipo de inovação. Porque é simples você oferecer um produto no mercado, criar uma empresa. Lógico, como eu falei, eu passei mais de um ano
estudando sobre isso, entendendo o mercado, entendendo concorrência, entendendo penetração de mercado, onde que a gente podia chegar, para poder chegar no momento de achar as pessoas certas e começar um negócio. Sim. Então, isso foi super importante. Quando a gente fala deste negócio especificamente, a gente fala de empresas que todas elas já têm algum tipo de chatbot, um tipo de inteligência, criaram o seu agente. Sim. E, ao desenvolver esse novo negócio, a gente pensou, puxa, o que eu posso fazer que o mercado não está fazendo? E até uma curiosidade, porque eu, como a gente tem conversado aqui até agora, eu venho estudando bastante sobre negócios, sobre tecnologia, inovação, liderança e inteligência artificial. E como um entusiasta, como um estudioso da inteligência artificial, eu também comecei a tentar criar os meus próprios agentes. Sim. Só que também tive minhas dificuldades. Eu não sou, por mais que eu tenha feito lá atrás ciências da computação, eu já não desenvolvo há muitos anos. E não foi a linha que eu segui Sim. como profissão. Foi ser vendedor de tecnologia, um executivo de tecnologia, mas não desenvolvedor. Quando eu comecei a criar os meus próprios agentes, eu sentia dificuldade de, ok, estou criando no ChatGPT, eu estou criando no Cascade, eu estou criando em qualquer outra plataforma de mercado que a gente já ouviu falar, mas como que eu uso de forma prática, né? Como que eu integro com os canais? Porque eu posso lá criar o meu agente no ChatGPT, ele vai servir para me atender, mas eu preciso criar as integrações, eu preciso ter um canal de comunicação para falar com ele, Sim. que não seja o próprio ChatGPT, porque de repente eu tô na rua e quero chamar pelo WhatsApp meu agente e não consigo. Sim. Então essa foi a minha primeira dor e a virada de chave para saber que negócio eu queria seguir, que eu queria abrir, né? Qual tipo de startup que eu queria abrir. Na minha cabeça eu tinha ciência que era tecnologia, Sim. mas não sabia exatamente o que. Então esse foi o primeiro ponto para entender qual negócio eu abriria que teria a ver com agentes de inteligência artificial. Ok, mas agentes de inteligência artificial, todo mundo tinha no mercado. Tá? Todo mundo tem no mercado, dentro das suas plataformas, ou vendendo, crie seu agente. Então, quando eu encontrei os meus sócios e nós conversamos sobre a abertura de uma startup, criar uma startup, então nós temos uma sociedade multidisciplinar, eu como operação, negócios e comercial, um sócio que é o CTO, que ele é um engenheiro, e tem um sócio que é um CMO, que é o cara do marketing, um cara que tá acostumado a fazer o telefone tocar. Sim. Antigamente falava assim, mas hoje fazer o WhatsApp chamar, Sim. enfim. Então, achei sócios, uma equipe multidisciplinar para abrir uma empresa. Sim. Então, o próximo desafio foi como que a gente vai inovar e como que a gente vai apresentar isso para o mercado. Foi o primeiro desafio depois da sociedade aberta, porque a dor inicial eu já tinha. Ok, mas essa dor todos têm. Tem uma dor, resolvo simplesmente assim, ok, mas todo mundo faz. Então, o que nós pensamos? Nós precisamos criar uma plataforma de IA agêntica, agentes de inteligência artificial, que o próprio usuário pudesse criar sozinho, de forma autônoma. Assim, que ele entre na plataforma, converse com um outro agente, vai abastecer de informações e ele vai criar o seu próprio agente em menos de 5 minutos. E já conectado num canal, seja do WhatsApp... Mas tem uma linha a seguir? Qual tipo de informação ou não? Não tem. Tá bem aberto. Isso que é legal. Por quê? Quando você começa a conversar com ele, com o agente consultor, ou o agente construtor, que a gente pode chamar dessa forma, ele vai te orientando. Então, se você disser para ele, por exemplo, o nome da sua empresa, o seu site, e qual tipo de agente você quer que ele crie, ele automaticamente vai entender, vai fazer uma busca e vai transformar isso num agente em menos de 5 minutos. Então, você já consegue testar, ali a gente chama de Playground, né, que é a plataforma de teste, e já consegue conectar no canal. Caramba. E já sai usando. Então, é simples assim. Então, quando você fala linkar no canal, qual? Como assim? Qual o tipo de canal? Rede social? Uma rede social, por exemplo. Você cria um agente, para se comunicar com o mercado. Entendi. Então, ele vem sanar uma dor de ter um agente de inteligência artificial de forma democrática
e simples, Sim. que qualquer pessoa possa criar seu próprio agente. Então, quando você cria seu agente, você precisa colocar ele para conversar com alguém. Onde que está teu público? Teu público está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook Messenger, está no TikTok, enfim. Onde que está teu público? Teu público são as mensagens que você recebe no Mercado Livre. Sim. Então, esses são os canais de atendimento. Então, todo canal de atendimento pode passar por ali. Então, ele se tornou uma plataforma omnichannel também. E mais, aí você pode estar me perguntando, ou o empreendedor pode estar perguntando, mas como que você coloca isso no mercado? Quais são as empresas que você vai atender? O objetivo é atender empresas, micro e pequenas empresas e profissionais liberais. Hoje no Brasil, só de micro e pequenos empresários são mais de 21 milhões de CNPJs. Caramba. Depois a gente tem mais alguns milhões aí de pessoas que trabalham no mercado informal. Sim. E mais de 20 milhões de profissionais liberais. Caramba. Então a gente criou uma plataforma para escalar, ser autosserviço, é um SaaS, né, que a gente chama, que é um serviço as a service, na nuvem, 100% cloud, onde dificilmente você vai precisar de um suporte. Caramba. Tá? Provavelmente nunca. As outras plataformas, elas vão te cobrar um setup, vão te cobrar um onboarding para você ter, para instalar a plataforma, precisa de ajuda, paga um valor adicional. Então, na plataforma, na Cordex AI, você consegue seguir com a plataforma, com custo-benefício super acessível, e por isso que é uma plataforma para escalar e para atender micro e pequenos empreendedores, pequenos empresários e profissionais liberais. Não que a gente não temos lá já empresas conectando na plataforma, que são empresas médias, né? Quando a gente fala de médias no Brasil, são empresas que já faturam alguns milhões. Sim. E já estão usando numa escala maior. E tem diferença de preço de um para o outro? Tipo de serviço? Começa sempre num valor inicial. Tem os bundles, sim, mas é cobrado por crédito. Então, se você é um grande, só que tem pouco consumo, poucas respostas, sim, então você vai pagar pouco. Caramba. Então não importa o seu tamanho. Entendi. Mas tem sim os pacotes, então você pode ter mais de um agente de inteligência artificial atendendo, pode transbordar para um humano, tem o CRM na plataforma, enfim, tem vários recursos ali que te levam a usar como uma plataforma completa, uma plataforma omnichannel, com mini CRM, com um módulo de campanhas, um módulo de relatórios, onde você consegue ter todo esse acesso, né? Sim. Algumas empresas eu sei que pode ter algum tipo de sigilo, mas você pode mostrar pra gente um caso na prática? Uma empresa que era determinado serviço, com a implementação ela conseguiu chegar a tal ponto, o que trouxe de benefício para ela? Cara, o grande benefício, isso é importante, por isso que entra a parte da EdTech, do nosso braço educacional, porque não é só se qualquer pessoa, tá? Estou falando da grande corporação, como as empresas que eu atendo hoje, que o meu time atende hoje lá na United Com, a gente atende grandes empresas, e como pequenas e médias também. O importante é conscientizar o seguinte: a IA, ela tá lá para te ajudar, mas você precisa treiná-la. Sim. Você precisa fazer uma curadoria. Então você precisa acompanhar. Por mais simples que a gente transforme o processo, ainda assim o mercado, mesmo que seja do pequeno ou do grande, a gente acha às vezes, a empresa grande está preparada. Está na moda, né? Está no hype da inteligência artificial, não tem que colocar porque o head da empresa pediu. E não é bem assim. Porque se não tiver uma pessoa para acompanhar, então não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença, então eu posso falar de vários casos, mas assim, o que faz diferença em todos os casos é como você acompanha, como você faz a curadoria do seu agente. Então, quanto mais informações você der para ele, é muito simples. A gente criou um modelo onde é muito simples ele colocar as informações, ele treinar o agente dele, fazer uma transfusão mental, sim, subir os documentos, mas o mais importante é fazer esse acompanhamento. Então, qualquer negócio hoje que atende de forma humana e consegue colocar um agente de inteligência artificial para vender o seu negócio, para dar suporte, ele vai funcionar muito bem, ele vai ganhar mais produtividade, tempo, qualidade, mais eficiência operacional, vai ter um agente que responde quase como um humano e vai te passar as informações muito mais rápidas que um humano poderia te passar. Então, essa é a grande diferença. Faz a parte de análise de sentimentos,
né? Caramba. Que isso é bem legal, então entende ali se o usuário está ficando chateado, então você vai dizer para ele, ó, você vai fazer análise de sentimentos e a partir de agora você perceber que o usuário está chateado, responde desta forma, Caramba. coloca um emoji, uma carinha feliz, ou se ele já não estiver gostando tanto da conversa, transfere para um humano atender. Então, assim, isso tudo de forma simples. Mas imagina uma pessoa que não conhece nada de tecnologia ter que lidar com isso. Então, por isso a importância do braço o braço educacional, para poder transformar tudo isso de uma forma simples, o usuário entender e criar seu agente. Então, você perguntou de casos de uso, né? Tem até um caso de uso curioso, que é uma empresa que presta serviços funerários. Ela é uma startup também bem grande, está com bastante acessos, né, dentro da plataforma, onde os agentes eles fazem o primeiro atendimento para vender serviços funerários. Eles têm alguns outros serviços que não são tradicionais, então por isso que são uma startup, que eles já entregam todos os serviços que envolvem a morte. Caramba. E eles treinaram a IA para entregar isso. Caramba. Então não é uma empresa tão pequena e que consegue colocar tudo isso dentro da IA para ela fazer esse primeiro atendimento. E até então eles estavam tentando, como eles têm um braço, eles têm um diretor de marketing, um diretor de tecnologia, eles estavam tentando desenvolver dentro de casa para responder no WhatsApp via N8N, que é uma plataforma de integrações, né? Enfim, que você faz uma orquestração e conecta as partes. Então, que tem ajudado muito eles nessa frente. E podemos falar de vários casos, né? A gente pode falar de imobiliárias que estão usando com os seus corretores e tem uma gestão melhor e acompanhamento de todas as conversas. E o próprio corretor, por exemplo, ele consegue ter uma resposta melhor, porque eles têm o costume de colocar o botzinho, o fluxozinho, que o cliente entra e fala, poxa, isso não é atendimento humano. Sim. Então, ele começa a utilizar esse agente para responder como se fosse Humaniza mais. Humaniza. Então, é lógico que chega um determinado momento que pode ser perceptível, mas ele começa a humanizar muito mais esse processo, né? E tem diferença de canais de acesso? Ele me limita, só quero pro WhatsApp. Ou não, ele me abrange outras se eu quiser. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram, porque a gente até comentou, né? Hoje em dia, você manda uma mensagem pro Instagram, aí te respondem, você não sabe se é inteligência artificial ou se é o cara mesmo que tá respondendo ali, né? Sim. A gente imagina, o cara tem 2, 3 milhões de seguidores, não vai ficar te respondendo. A pessoa, caramba, o fulano de tal me respondeu. E às vezes pode ser essa inteligência, né? Pode ser essa inteligência e não limita por canais. O mais legal é o seguinte, imagine que você tem só um único cérebro, como se fosse uma única pessoa da empresa respondendo em qualquer canal. Então, é onde você começa a ter essa inteligência, saber quem está te chamando, que esse mesmo cliente que está te chamando no WhatsApp, está te chamando no Instagram, e ele sabe que você sabe como empresário, que você vai dar a mesma resposta, independente por onde ele entre. Se ele vai entrar pelo canal do WhatsApp, do Instagram ou do Facebook. Então, isso que é legal. É uma mente única, respondendo com um único contexto, com um único treinamento para todos da mesma forma, né? E você falou que é bem simples, né? Esse tipo de integração de informação. Mas, se mesmo assim a pessoa tiver dificuldade, ela tem algum ponto de apoio, entrar em contato com a empresa para estar dando um suporte, como que funciona? O primeiro ponto de apoio é, dentro da própria plataforma, tem um agente de IA, já respondendo, e em último caso, ela vai mandar vai abrir um ticket para poder ser atendido por um suporte humano, mas esse é o último caso, a plataforma foi feita para não chegar nem no humano. Caramba. Então, para que seja toda e 100% resolvida dentro da plataforma. Por isso que a gente está investindo no braço educacional, no braço da comunidade, que quando você tem um grupo, já dentro dos seus canais, você consegue de forma orgânica e educando as pessoas que estão nessa comunidade, né? Boa. E agora um pouco pessoal, né? Vamos deixar um pouco a empresa de lado, que eu também gosto de saber, né, das pessoas, e eu tô vendo que você, né, pela nossa conversa, tem alguns outros propósitos, outros objetivos, paralelo à empresa startup. O que você está buscando, como você está criando, né, suas rotinas
buscando objetivo, a gente até conversou, né, sobre a elaboração de livros. Se quiser falar um pouquinho dessa parte aí, fica à vontade. Cara, ainda tá é um projeto, Sim. mas como nós falamos, tudo tem que ter uma preparação, um planejamento. Então, até mesmo para esse projeto, tem uma fase de estudos para você fazer a melhor entrega. Então, eu estou nessa fase de entrega, já tem alguma coisa rascunhada, já estou negociando com editoras para poder ir para um próximo passo e fazer essa entrega. Mas essas entregas são mais voltadas para negócios, Sim. vendas, né, e de onde eu vim como analista e como eu cheguei a um executivo empreendedor. Então, dentro desses projetos pessoais e profissionais hoje que eu tenho, eu continuo à frente de uma grande empresa, isso é muito importante e me faz estar em contato com grandes corporações, ainda estar em contato com grandes corporações, e em paralelo tem os projetos, que é o projeto da startup, o projeto de estar trazendo o meu conhecimento em forma escrita, né, para compartilhar com as pessoas o que eu fiz, como que eu cheguei aqui, o que eu estou fazendo. E vai de acordo também com o propósito, que é ser uma ponte, né, entre pessoas, negócios e tecnologia. Então, hoje, dentro desse propósito, é trazer muito do que eu aprendi no mercado corporativo, no mercado desde o de analista, me tornei empreendedor, executivo, enfim, esse processo novo como cofundador de uma startup também, poder compartilhar esse meu conhecimento para as pessoas que não tiveram esse acesso. Então, a gente sabe que temos microempreendedores, pequenos empreendedores, ou até mesmo vendedores que não tiveram acesso ao mercado corporativo, mas que também são bons vendedores, têm o seu negócio, mas não tiveram acesso aos processos. E ter passado, né, nas empresas que eu passei, ter passado por uma empresa americana, com processos, né, muito bem formatados, isso só agregou na minha bagagem profissional e o que eu posso compartilhar hoje com as pessoas. Então, um grande propósito hoje que eu vejo de vida pessoal e profissional, de carreira, é poder compartilhar com as pessoas isso, seja através de um livro, seja através de palestras, seja através de workshops, seja através de reuniões que eu faço com as pessoas e de alguma forma eu posso ajudar. Então, esse é o meu grande propósito hoje, conectar pessoas, empresas e tecnologia, de forma que essas pessoas possam ir para um próximo nível, para uma próxima fase de alta performance, que foi o que eu consegui, que eu aprendi nesses meus anos como vendedor, como executivo de vendas, como líder, enfim. Então, eu quero realmente compartilhar esse conhecimento com as pessoas de alguma forma, né? Sim. De tudo isso que você passou pra gente, fica claro, né? A expertise, a bagagem que você tem, e eu acredito que seja um ramo que muitas pessoas vão precisar, e eu espero que você também tenha isso em mente, de realmente estar mentorando, né? De repente criar uma mentoria voltada para isso, porque, como você falou, não é só tecnologia, você vai ter que unir a parte da pessoa, né? Humanizar a pessoa. Você falou que começou a ter o feeling, né? Pô, preciso voltar a treinar. Então, tudo isso tá te trazendo também um outro entendimento, e eu acredito que mais para frente possa ser aí um outro ramo, né? A mentoria. Quem sabe, é um caminho, eu entendo que é um caminho natural. Hoje é o que as pessoas estão buscando, então a mentoria é uma forma de ajudar as pessoas com o seu conhecimento, com que você, de adiantar o passo, né? Então, eu tenho escutado bastante sobre as pessoas que já estão entregando a mentoria, que é ajudar as pessoas a saírem do ponto A para o ponto B, só que a diferença é que o que você demoraria, o que eu construí nos últimos 25 anos, eu consigo transmitir em poucas sessões, em poucas conversas, né, em poucas reuniões, para ajudar a pessoa a encurtar o caminho dela. Então, assim, eu entendo que hoje uma mentoria, ela, para ser bem formatada, bem entregue, é você ter esse método pronto para entregar para a pessoa o apoio, a ajuda de sair do ponto A para o ponto B, com o teu conhecimento, no meu caso, meu conhecimento de 26 anos,
e transforma 26, vamos falar mais, né? Foi desde os 18, 28 anos, para trazer e compartilhar com essas pessoas e ajudá-las, dando a melhor direção. Sim. Quando a gente fala de atalhos, né, para as pessoas não buscarem atalhos, vai entrar nesse mérito. Não buscar atalhos por conta. Mas se uma pessoa já passou pelo caminho e tá te mostrando, cara, eu já fiz isso, deu errado. Eu fiz isso e deu certo. Né? Então a gente cabe ter um entendimento, a humildade de falar, não, vou seguir por esse caminho porque é o que a pessoa já passou. Aí vai entrar na frase que eu falo bastante, né? Palavras convencem, exemplos arrastam. Exatamente. Não adianta um monte de coach aí falar A, B, só que ele nunca passou pelo que ele prega, ele nunca teve a experiência, ou fez um curso, ou ouviu falar, né? Leu em algum livro. Então essa que é a diferença. Você deixou claro toda a sua trajetória, todas as empresas que você já agregou, que você fez funcionar, então essa é a diferença, né? Então eu vou pedir para você deixar o contato, as redes sociais, eu vou deixar também na descrição, para quem tiver no interesse de te chamar, contratar a parte da startup, ou bater um papo, né? Ou até mesmo para estar contratando, para levar a palestra, um bate-papo para a empresa dele, porque eu sei que vai agregar muito. E deixando na descrição também, mas pode passar para o pessoal já as tuas redes sociais, como que a gente acha o Vinícius Sasaki? Bom, redes sociais, Instagram é viniciussasaki.co, em LinkedIn é vsasaki, vocês me acham lá como o link curto vsasaki dentro do LinkedIn, são os meus contatos, podem me chamar por lá, e importante a gente ter claro, né, sobre todo esse processo, enfim, que realmente tem uma trajetória, tem conhecimento, tem conteúdo que a gente pode compartilhar de alguma forma, seja por palestras, workshops, ou até mesmo num bate-papo, pode chamar para um café que a gente tenta de alguma forma compartilhar o conhecimento com quem ainda não chegou, ou quem ainda não teve experiência dentro desse mercado, né? Boa. O Vinícius, ainda na parte pessoal, né, eu gosto de trazer sempre esse tema, porque para mim fez muita diferença. Só que eu entendo que para algumas pessoas, né, como já vieram alguns convidados aqui, a gente vê que não tem tanta proximidade, e eu entendo. Mas eu não posso deixar de falar, porque isso é um propósito meu quando eu criei o canal. Tanto o desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de corpo, mentalidade, quando a gente fala de treino físico, nutrição, quando a gente fala de finanças, empreendedorismo e também da parte espiritual. Isso me ajudou bastante. Não falo nada sobre religião, respeito todas as religiões, mas você tem alguma coisa para acrescentar relacionado à espiritualidade? Cara, o que eu tenho que acrescentar é o seguinte, faça o certo. Então, se você faz o certo e age, você tá protegido e bem acompanhado. É isso que eu levo comigo. Então, independente do que aconteça à sua volta, você tiver os seus princípios e entregar o correto, você está bem acompanhado e está protegido. Sim. E até estendendo um pouco, né? Você falou do exemplo que arrasta, então esse é um lema que a gente tem em casa e que eu quero levar para meus filhos, ser o exemplo deles. Então, para ser o exemplo deles, eu preciso fazer o correto. Sim. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é fazer o correto, fazer a coisa certa e agir. Sim. Então, e muito vai de encontro com uma frase que eu uso no mundo das vendas, né, que é o jogo invisível das vendas, e na espiritualidade, nesse seu propósito de crescimento espiritual, no propósito de crescimento humano, esse jogo é muito invisível. Sim. Porque boa parte do que você passa, boa parte do que você faz, ninguém vê. Sim. E muita gente, óbvio, quer e tá divulgando e publicando e tudo mais, mas boa parte disso é invisível. Verdade. Então, a gente puxando um pouquinho para a espiritualidade, puxando um pouquinho para o lado humano ou para o lado profissional dos negócios, é um jogo invisível. E nesse jogo, só você sabe que venceu ou não. Sim. Porque não necessariamente porque você publicou ou porque você anunciou, É a verdade. que é a verdade. Então, eu sigo esse lema, né? Legal. Não sei se você já leu as 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Você Sim. comentou, e essa é a regra de ouro. Ele até pede, quando a gente está na parte inicial do livro, para não pular para o final. Eu consegui, né, lendo todas as regras, e a última regra é exatamente essa. Eu gosto de trazer bastante.
Tudo bem que, né, no passado a gente não tem maturidade, erra em alguns quesitos, só que hoje eu prezo bastante, eu trago comigo. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que te fizessem, né? Exato. Resumindo, faça o certo. Faça Se o você certo. fizer o certo, né, não esperando, né, retribuição, com certeza o universo, Deus, quem quer que acredite, vai ter o seu retorno, né? Exato. Tudo que a gente plantar, infelizmente para alguns ou felizmente para outros, a gente vai colher. Sim. Tranquilo? Vinícius, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio. Gostei bastante, tá? Só que antes de terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Como o Joel J, né, nosso futuro amigo, disse, aquela mensagem que vai chegar em todas as pessoas, em todos os outdoor, WhatsApp, seja pela inteligência artificial, né, ou por qualquer canal. Qual seria essa mensagem que você deixa pro pessoal? A mensagem que eu deixo é que ter propósito, cara, é importante. Mas se você não executar, ele é apenas uma boa história. Então hoje tem muita gente cheia de propósito, cheia de sonho, mas não consegue dar o próximo passo. O próximo passo é difícil, porque às vezes você entra numa seara limitadora com você mesmo e não consegue seguir para o próximo passo. Então, execute. Não fique só no sonho, não fique só no propósito, porque falar é bonito. Difícil é fazer. Sim. Agora, o difícil, você vai escolher qual é o seu difícil. Sim. Então, se você vai ser o difícil executando ou o difícil sem executar. Sim. Que você nem mesmo tentou. Verdade. Atitude, né? Atitude. Vinícius, não sei se você gosta, mas esse é o Opa. nosso presente. Obrigado. Se não pode presentear alguém, o boné do Força e Honra. Opa, valeu, cara. Daqui a pouco vai ter mais brindes. Obrigado, tá, Vinícius? De verdade, é uma honra tê-lo aqui. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Por longos períodos. Como eu falei, já se conhece há mais de 20 anos, trabalhamos numa outra empresa, né? A gente até comentou, independente do que aconteceu, foi algo muito positivo para mim. Ali sim eu comecei a conversar com pessoas, a expor, né, a fala, a oratória, e é difícil realmente, é a vergonha, não saber o que vai falar, é travar, e eu tenho com você como referência que eu te via bastante no palco lá, falando sobre, e falando, cara, um dia eu quero falar bonito, igual aquele cara lá. Exato. Cara, sabe que a comunicação, vender foi meu ponto de inflexão. Sim. E a comunicação me ajudou nesse caminho. Mudaram a minha forma de comunicar, de falar com as pessoas, e a comunicação muda a vida das pessoas. Sim. Eu falo isso para os meus filhos hoje, a gente conversa muito em casa, eu e a Jéssica, minha esposa, sobre isso, quão importante é a comunicação para as pessoas e onde as levam. Sim. Né? Então a comunicação mais execução, mais a sua atitude faz toda a diferença e te leva para um próximo nível de negócio, próximo nível profissional, pessoal, enfim, te ajuda muito. Verdade. Eu acabei de ler o livro do Giovanni Begossi, né? O professor da oratória, Como Falar Bem e Ficar Rico. E ele fala, né? A oratória salva vidas. E se a gente analisar, com certeza, né? Tudo que vai fazer a diferença na nossa vida está relacionado ao contato, a saber se expressar, fazer o networking, desde Napoleão Hill, né? Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Livro Exato, antigo que mantém até hoje. Então é isso aí. Vinícius, o canal tá aberto, tá? Sempre que quiser retornar pra gente bater um papo sobre qualquer coisa que esteja, né, nova. Aqui é um canal pra gente tentar levar uma mensagem positiva às pessoas. Então te agradeço de verdade e deixo o convite aberto para uma próxima. Se você aceitar, com certeza, Claro. a gente vai mantendo o contato. Fechou? Vamos marcar sim. Vinícius, obrigado, Eu que agradeço o convite, cara. Tamo junto. Valeu. Pessoal, obrigado a todos aí, obrigado Di, obrigado a nossa amiga que tá participando aqui, filmando o bonitão ali, do Vinícius Sasaki. Vou deixar depois as redes sociais na descrição. Agradeço a todos os nossos colaboradores, apoiadores e nos sigam nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é o SGT Daniel Servinskis, SGT Daniel Servinskis. Nós temos o Instagram do podcast, que é o Força e Honra Podcast, e o canal no YouTube, Força e Honra Podcast também. Meu muito obrigado, continuem compartilhando, assistindo, comentem, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo e vamos ajudar aí a nossa comunidade a crescer. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, força e honra. Boa.